vezes pior do que eu pensava. Era um maníaco. O Pablo falou pra mim, nunca venha aqui pra me dizer que você falhou. Não quero nem dizer quais serão as consequências se você falhar. Pablo Emílio Escobar Gaviria era um assassino, um narcotraficante, um terrorista, mas era meu amigo. Um homem que eu mataria e não perderia um minuto de sono sequer. Eu queria o Escobar morto. Na mira de Escobar. Nos meados dos anos 80, muita cocaína era traficada da Colômbia. Víamos centenas e centenas de quilos. Nas ruas de Miami, nas ruas de Nova York, começamos a ver traficantes colombianos matando outros traficantes colombianos. E sempre tinha uma pessoa que era enviada por um cara chamado Pablo Emílio Escobar Gaviria. Ele tinha um pequeno império na Colômbia na época e 80% da cocaína era enviada por Pablo Escobar do cartel de Medellín. E Pablo era praticamente o CEO. Achava-se que um dos líderes era o homem mais rico do mundo, Pablo Escobar. Era um homem que estimava-se valia entre 8 e 30 bilhões de dólares. Fazia-se muito dinheiro nesse negócio. Era dinheiro muito fácil. Por exemplo, para produzir 1 quilo de cocaína na Colômbia, as despesas não chegavam a $1.000. Para transportar essa quantia para os Estados Unidos, a despesa com transporte seria entre 3 e 4 mil dólares naquela época. Então era um investimento de 5 mil dólares por quilo. Naquela época, a cocaína em Miami valia cerca de 60 mil dólares o quilo. Se levasse para Nova York, valeria cerca de 80 mil. Tinha tanto dinheiro envolvido que eles nem tinham o trabalho de contar. Pesavam o dinheiro. A maior apreensão que fizemos de cocaína em San Antônio, a apreensão recorde foi 5 quilos. Na Colômbia, apreendíamos centenas de milhares de quilos toda semana. Era um cenário bem diferente. A chave para a nossa estratégia antidrogas. A razão para eu estar aqui esta tarde não é anunciar outra ofensiva governamental a curto prazo, mas anunciar uma cruzada nacional contra as drogas. A guerra contra as drogas provavelmente é um dos esforços mais inúteis que já se viu. Isso é um monstro. Deita no chão! No chão! No chão! Levou um tempo para a agência antidrogas dos Estados Unidos de fato perceber o que estava acontecendo. A crise americana das drogas chegou a tal proporção que a apreensão de 400 quilos de cocaína em Miami, ou 8 milhões de dólares ganho semanal do tráfico em Nova York, nem aborrece os senhores das drogas. É um negócio de 100 bilhões de dólares por ano. Eu usei cocaína por um período de tempo, mas para ficar nesse negócio não dá para fazer direito usando drogas. Pablo Escobar era motivado pela própria ganância, pelo próprio poder. Dinheiro anda junto com o poder. Quanto mais dinheiro você tem, mais pessoas influencia, mais pessoas você compra, mais fica intocável, mais pode corromper. Pablo Emílio Escobar Gaviria era um assassino, um narcotraficante, um terrorista, um sequestrador, um chantagista e um ladrão, mas era meu amigo. Ele era imprevisível. A única coisa que tínhamos certeza era que ele cumpria qualquer ameaça que fizesse. Se dissesse que ia matar alguém, ele matava. Um velho ditado diz que o negócio da maconha se faz com um aperto de mão. E o negócio da cocaína é feito com uma arma.
Escobar levou a violência a outro nível. As forças policiais queriam tirar esse cara do meio da sociedade. Ele era uma grande ameaça. Víamos todas as mortes sem sentido que estavam ocorrendo só por causa de uma pessoa. Se não concordasse com ele, ele podia te matar sem nem pensar duas vezes. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu venho de um pequeno escritório em Austin, no Texas. Não estava acostumado com esse tipo de coisa. Sempre me lembro que ele dizia que queria contar corpos. Queria mais corpos, porque assim ele podia mostrar para a Colômbia que estava vencendo a guerra. Lembro do dia mais feliz de Pablo Escobar. Ele conheceu um terrorista basco que sabia como fazer carros-bomba por controle remoto. Nós dinamitamos um automóvel Buick de 1954 com blindagem grossa. Uma coisa de louco. Foi a primeira vez que eu vi o chefe mostrar sua personalidade. Estava feliz. Vamos admitir, é um trabalho sujo, perigoso, perverso. Se você quer ser rei, às vezes precisa pegar o telefone e jogar bombas nas pessoas. Meu maior medo era a hora errada e lugar errado, os carros-bombas. Uma vez ele explodiu um carro-bomba. A maioria das pessoas, mães e filhos, comprando material escolar. Quando você vê esse tipo de massacre e atos de terror sendo feitos contra pessoas inocentes, principalmente crianças que ainda não tiveram chance de ter uma vida, honestamente, ele era um homem que eu mataria e não perderia um minuto de sono sequer. Todos pensavam que Pablo Escobar era imortal. Nas piores situações, ele mantinha total sangue frio. Conforme o governo continuava a montar um caso contra Escobar, a próxima coisa que acontece é um grupo de guerrilha atacar o Ministério da Justiça. O próprio prédio. Atacaram o prédio fisicamente. Simplesmente ele conseguiu entrar lá e destruir milhares de registros que podiam ou não conter informações que o incriminavam. Quantos ministros da Justiça foram mortos? 7, 8? Nada o impediria de agir do seu jeito. Múltiplos assassinatos e mortes desnecessárias. E por quê? Tudo porque um homem, um cara, queria impor sua vontade para todo mundo do país. E nesse momento ganhamos a guerra contra a República da Colômbia. Plantamos 250 bombas em todo o país, à torto e à direito. Nós quase destruímos toda a Colômbia, economicamente, moralmente e fisicamente. Estávamos combatendo a organização criminosa mais poderosa do mundo. E depois se tornou uma coisa pessoal. Porque primeiro ele tentou matar a minha família em Santa Marta. Então foi uma espécie de autodefesa, não é? Porque se eu não o eliminasse, ele me eliminaria. E assim ficou ele contra o General Maza. Porque era uma obsessão para ele. Não conseguíamos matar Miguel Alfredo Maza Marques. Ele era o homem. Chefiava 80% da inteligência da Colômbia. Pablo explodiu uma bomba de 500 quilos para matar uma pessoa, o general Maza Marques, que chefiava o DAS, o equivalente colombiano do FBI. Matou uma centena de pessoas naquela explosão só porque queria matar um homem. As pessoas que estavam no centro da explosão desapareceram. Foi assim, uma coisa de louco. Ficou uma cratera enorme. Foi o 11 de setembro da época. Foi o maior atentado terrorista do mundo. Foi uma coisa brutal, mas não conseguimos o principal, que era matar Miguel Alfredo Maza Marques. Todos morreram. Os seguranças, as secretárias. Esse dia foi um dia muito desastroso. Andando pelos 9 andares, pelas escadas via-se gente mutilada, gente pedindo ajuda.
Me marcou a vida de tal maneira que, para dormir tranquilo, precisava de remédio. Porque se não fosse assim, eu não dormia. Naquele dia se mostrou um grande poder. Pablo Escobar ganhou por mostrar um poder tão brutal que podia detonar uma bomba daquela potência. A sociedade e as autoridades colombianas abaixaram a cabeça para o poder de Pablo Emílio Escobar Gaviria. Escobar era 1000 vezes pior do que eu pensava. Era um maníaco. Quem tinha a audácia de ordenar aquelas mortes? A explosão da Avianca, a explosão do DAS, de muitos policiais, juízes, ministros da justiça, candidatos à presidência. Eu queria Escobar morto. As profissões mais antigas e honradas no mundo são prostituta e contrabandista. Elas são de muito antes de Cristo, certo? Tem a Silk Road aí. Eu acho que não inovei em nada. Eu simplesmente aprimorei. O dinheiro ia crescendo e crescendo e dava uma sensação de que era que nem ópio. E eu não ficava satisfeito. Eu não precisava vender nem me esforçar muito. Eu tinha o maior sistema de publicidade do mundo para promovê-la. A indústria do entretenimento. $60 mil o quilo era nada para as pessoas dessa indústria e eles compravam como se fosse doce. Até Johnny Carson fazia piada sobre isso na TV, no seu programa, sabe? Todo mundo sabia o que acontecia. O Woody Allen fez filme sobre isso, todos achavam graça. O Estúdio 54 tinha quarteirões de fila. Não dava para entrar no banheiro dos homens ou das mulheres, porque todo mundo estava cheirando cocaína. Era inacreditável. O dia que conheci Pablo foi no seu rancho. Foi em 1975. Voamos para lá num avião particular. Era só negócios. Eu falei para ele que tinha experiência no transporte pela fronteira mexicana e não via razão nenhuma para não transportar da Colômbia. Ele ficou muito intrigado, então eu falei para ele, não quero comprar nada, não quero que me dê nada, ela é só sua. Eu falei, eu vou te cobrar $10 mil o quilo para levar para os Estados Unidos. Pablo me disse, ele disse, cocaína é um veneno, ele disse. Aí ele falou, eu não quero que venha aqui um dia me dizer que perdeu a carga porque estava chapado de cocaína. Ele disse, eu não quero nem dizer quais são as consequências disso. Quando cheguei na Colômbia, não demorou muito para notar que não sabia nada sobre ela. Bombas explodiam em todo lugar. Pessoas eram mortas à torta e à direito. Depois de um ano que estava lá, fiquei obcecado por Pablo. Precisava vê-lo. Nós não tínhamos percebido que Pablo Escobar era uma pessoa tão carismática. Esse cara dependia de centenas e centenas de jovens que trabalhavam para ele. Não tínhamos percebido que a base do assassino era tão grande. Por que ele estava recrutando crianças com 14, 15, 16, 17 anos de idade? Ele os tornava assassinos por dinheiro. Os tornava sicários, assassinos. Eu me lembro de interrogar um dos sicários. Acho que o garoto tinha uns 15 anos. Ele já tinha admitido 10 assassinatos. Ele disse, quer saber, nossa expectativa de vida é de 21, 22 anos. Sabemos que vamos ser mortos, mas se pudermos satisfazer nosso chefe Escobar, se pudermos provar que somos leais a ele, é isso que nós queremos. Pablo Escobar tinha um sistema brilhante de recrutamento. Ele não só oferecia uma chance de se tornar alguém, de ter poder, ter uma arma. Ele seria alguém com status no bairro,
Alguém que se fizesse um trabalho para Pablo e fosse morto deixaria sua família rica. E isso faz parte da crença quase mística da estrutura de Escobar. Se eu perder minha vida, minha mãe será cuidada. Então, minha mãe, quase sempre identificada como a Virgem Maria, a estrutura de crença religiosa e a santidade de uma mulher, ela vai ficar rica. O momento mais importante da minha vida foi quando olhei bem nos olhos de Pablo Emílio Escobar Gaviria. Fiquei totalmente obcecado. Peguei o carro do meu pai para procurar o esconderijo de Pablo Escobar e encontrei. Ele disse: "O que está fazendo aqui?" Eu disse: "Senhor, não tenho trabalho. Conheço todos os seus esconderijos. Me mate ou me dê trabalho." Ele riu e disse: "Sabe como usar uma MP5? É uma metralhadora pequena, muito rápida." Eu disse: "Sim, senhor, eu sei usar." Ele disse: "Venha comigo", e comecei a trabalhar. Trabalhei 24 horas por dia e não parava nunca. 7 dias por semana, 30 dias por mês. Popeye assumiu a autoria de 250 a 300 assassinatos que ele pessoalmente cometeu. O que eu acho é que ele dirigiu os assassinatos de quase 3.000 pessoas. Não mortes que ele ativamente participou, mas dirigiu as atividades para assassinatos acontecerem. Pablo Escobar usou o espiritualismo natural, o misticismo e o catolicismo como instrumento para ficar no poder. Assim, as pessoas iam rezar para a Virgem e teriam suas armas abençoadas por uma estátua da Virgem antes de irem para a matança. Assim, sangue e cristianismo se misturavam. A relação do assassino com a religião e a morte é muito estreita. A gente respirava violência. Tem até uma virgem chamada Senhora dos Assassinos. Os assassinos se ajoelhavam para a Virgem na época dizendo: "Virgem Santíssima, eu tenho um trabalho. Um trabalho é um assassinato. Não quero que a polícia me capture, não quero ir para a prisão. Preciso do dinheiro para ajudar a minha mãe." Um assassino de Antioquia ora e mata. Como diz a famosa frase, vai levar a prata ou o chumbo? Pega o suborno ou matamos? Meu irmão Pablo foi talvez o melhor aluno da escola entre todos daquela época. Ele fazia a lição de casa bem rápido e ajudava todos os colegas da sua sala a fazer a lição. Quando Pablo tinha 30 anos, um dia ele foi chamado para um lugar chamado Basureiro, onde era jogado todo o lixo da cidade. Lá ele viu que muitas pessoas, umas 200 ou 300 famílias, moravam em favelas, em casas de papelão. Elas viviam dos restos dos restaurantes da cidade e das pessoas ricas. Meu irmão chegou em casa nesse dia, chegou praticamente chorando, com os olhos cheios de lágrimas e, com tristeza, disse: "Isso está errado, vou construir um bairro para eles." O seu objetivo era ajudar os pobres porque ele cresceu nesse ambiente. Ele sabia o que era passar fome. Sua família passou muita fome. Pablo Escobar usou parte de sua fortuna para ajudar os sem-teto. Pegou os que moravam no lixão e construiu casas de baixo custo para eles. Não quero dar crédito para ele em nada, mas pelo menos nesse bairro ajudou aquelas pessoas. O ruim disso é que incutiu a lealdade daquelas pessoas a Pablo Escobar. Ele fez muita coisa para os pobres. Construiu campos de futebol, bairros, fez casas, fez parques. As pessoas o adoravam, achavam que ele era a melhor coisa que já havia acontecido. Acho que ele fez isso com um propósito. Acho que foi por sua segurança, para se proteger. Ele criou uma infraestrutura de pessoas que dependiam dele, que se tornariam seus informantes. Quando o Estado não ajuda as comunidades pobres, a máfia entra em cena. A máfia chega com suas motocicletas, metralhadoras e pistolas e recebe amor. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Se você nasce na casta mais baixa, não terá muitas oportunidades. Sua intenção era se erguer da classe mais baixa e ser aceito pela classe dominante. Pablo Escobar e muitos dos seus associados eram conhecidos como a classe emergente.
O novo povo, o novo dinheiro. Pablo nunca teve charme, tinha poder. E também queria ser presidente. Houve casos em que um advogado foi visto dando dinheiro para os outros para comprar votos. Foi muito cara de pau. Pablo entrou no Congresso como segundo na chapa de outro homem, e este homem renunciou e ele se tornou congressista. Os políticos lhe deram vantagens em dobro e ele tinha imunidade. Podia ajudar a legislar, podia pressionar os congressistas e assim legislaria principalmente contra a extradição. E eles lutaram com bombas e armas. Lutaram de todas as maneiras. Ele não queria ser extraditado para os Estados Unidos. Ele sabia que se viesse para cá, ficaria numa prisão de verdade. Pablo Emílio Escobar Gaviria tinha medo de morrer na prisão. Porque sabemos como são as prisões nos Estados Unidos. As de segurança máxima dão muito medo. Qualquer um que se opusesse a ele, seja no gabinete do ministro, candidato à presidência, um juiz, não importava. Poderia ser apagado ou morto. Como diz a famosa frase, vai levar a prata ou chumbo, pega o suborno ou matamos. Pablo só não era um cavalheiro se você o traísse. Não há muita diferença entre a bondade e a maldade. Quem vai dizer quem é realmente bom ou mau? Pablo Escobar foi identificado pelas autoridades americanas como o principal exportador de cocaína da Colômbia. Perguntei a Pablo se poderia filmá-lo e entrevistá-lo. Ele disse não, nem pensar, não queria. O documentário da ABC News foi mostrado pelo então ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, como prova contra eles. Foi a primeira vez que foi dito nomes, mostrando rostos e descrito suas operações, o que estavam fazendo e como Lara Bonilla começou a organizar grandes operações contra eles. Ele tinha controle das operações policiais, podia dar instruções ao exército, ao DAS, etc. Ele basicamente disse para o povo colombiano: vou pôr um fim nisso, nos traficantes de drogas. Vou declarar guerra total. E Pablo declarou guerra ao Lara Bonilla e também a mim, porque eu tinha ajudado a fazer o documentário que ele usou como prova contra eles e que pela primeira vez citava nomes. Foi quando os políticos puseram um freio nele. Ele foi expulso do Senado. Pablo Escobar Gaviria colocou as botas de guerreiro. Estamos em plena guerra. Quando Lara Bonilla o chamou pelo que ele era, um traficante, assassino e ladrão, o que aconteceu com Lara Bonilla? Ele foi morto. Passaram atirando enquanto descia a rua no seu carro. Quando Pablo Escobar Gaviria matou o ministro Rodrigo Lara Bonilla, todo mundo caiu em cima de nós e começou a guerra de verdade. Uns amigos me ligaram da embaixada dizendo: acabamos de ouvir de uma fonte de inteligência que Pablo enviou 2 homens de carro para Bogotá para te matar. Sempre há um certo medo, olhando em volta. Será que me vigiam? Será que tem alguém escondido? Lembro de chegar no prédio onde eu morava e vi à esquerda um homem vindo, de repente bloquear o meu caminho. Viro para a direita e outro homem me bloqueou. E um carro com as portas abertas de repente cruzou a minha frente. E o homem da frente veio na minha direção. E de repente eu estava cercado por 3 deles. Eu pulei no capô do carro e fugi. Me virei e foi como se nada tivesse acontecido. O carro partiu. Todos desapareceram. Se alguém quer me matar, se alguém põe preço na minha cabeça, é porque eu fiz algo. Eu tinha que fazer alguma coisa. É o meu trabalho. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. O que nos esperava era como um monstro no horizonte da insanidade. Nos anos 80, o país todo enfrentou Pablo, porque o país todo era mantido como refém. Era uma época assustadora para muita gente. Muitos policiais foram mortos, às vezes 1, 2 ou 3 no mesmo dia. Para cada passo que eles davam para fora dos quartéis ou de suas casas, eles corriam perigo. Mesmo em casa, eles podiam estar em perigo. Alguns foram baleados em lugares que eram para ser seguros. Havia o preço de $300 pela minha cabeça, pela do Javier, para cada agente do DEA no comando na Colômbia. Mas o preço de um policial colombiano era só $100. Você se sente responsável porque pressionou a polícia para fazer o trabalho, para ir atrás, fazer batidas. Estávamos sempre pressionando. O DEA sempre pressionava. E esses homens pela rua estavam sendo mortos. Uns 300 policiais foram assassinados. Policiais estavam sendo mortos enquanto estavam em parques, brincando com os filhos.
Eu fui em mais funerais na Colômbia do que muitas pessoas vão em 10 vidas. E uma lembrança em especial que tenho foi... Eu fui num funeral de um grupo de policiais que foi emboscado. Não embalsamam na Colômbia, certo? Então o cheiro era terrível. Eles ficavam acendendo incenso, o padre ficava dando voltas tentando encobrir o cheiro. Eu vi uma mulher, quando trouxeram o caixão, que era a esposa, estava grávida e tinha uma criança que ela ia puxando com uns 2 ou 3 anos. Ela não queria soltar a bandeira. Onde estava o caixão, eles trouxeram o caixão para a capela e ela ficava só gritando. Pablo Escobar pagava pela morte de cada policial. O preço subia pela hierarquia. Todos os dias, 10 ou 15 policiais eram mortos. Era sexta à noite. Eu estava num restaurante e lembro que a garçonete chegou chorando, desesperada e gritando, todos para fora. Acabaram de matar Luiz Carlos Galán e o governo declarou lei marcial. Pessoas gritavam, choravam, era um caos. Como se ordena o assassinato de um candidato a presidente? Eu nem podia imaginar que Pablo Escobar podia fazer isso e ele fez. De manhã, teve uma reunião de emergência na embaixada e, uau, o presidente Virgílio Barco Vargas assinou um papel autorizando a extradição. E começamos a invadir fincas, prédios, começamos a extraditar traficantes do alto escalão do cartel de Medellín. Foi surreal. Foi adrenalina o tempo todo. Era sem parar. Eu tinha problemas para ir para a cama, me tranquilizar para poder dormir. Entrávamos na zona de concentração para lançar uma operação, uma batida. E o comandante da tropa olhava para a gente e dizia: você e eu na porta da frente. Eles tinham armas grandes, tinham rifles Galil 7.6 de 10 milímetros, tinham Uzis, estavam bem preparados e eu tinha uma pistola Smith & Wesson 9 milímetros. Mas você não diz não. Se disser não, perde sua credibilidade com os companheiros. Estávamos naquilo juntos, tentando nos livrar de um monstro. Não estávamos atrás de drogas, não queríamos dinheiro. Estávamos ali para pegar o Escobar. Basicamente, iríamos matá-lo. Muito da busca, muito da procura por Escobar era vingança. A Polícia Nacional estava nos torturando e a gente os torturava. Havia um capitão da polícia que dizia que se algum de nós fosse capturado, ele tinha uma tesoura de cortar frango e iria cortar os nossos dedos, dos pés e das mãos. Achamos os tocos nos cadáveres. Eles faziam furos nos joelhos, nas rótulas. Eles furavam a coluna e o cérebro. Eles nos jogavam vivos dos helicópteros da Polícia Nacional. A guerra foi brutal. A guerra foi uma coisa de louco. Eu sempre me lembro, tenho na mente este dia, do dia que ele falava com sua esposa, dizendo para ela o quanto ele a amava, como sentia sua falta e, no fundo, nunca vou esquecer, você ouve uma pessoa gritar, um gemido, ele cobre o telefone e diz para os assassinos, tampe sua boca. E continua falando, querida, que saudade, eu te amo. Ele de um lado está falando o quanto os ama e do outro está matando alguém atrás ou na sua frente. Quando você está em guerra total, mata crianças, mulheres e vai seguindo em frente.
Ele intimidava o país inteiro. As bombas, as matanças, corpos para todo lado, crianças esperando um ônibus que explode. Era massacrante. Aventura. Perigo. Instinto. Superação. Sobrevivência. Descubra-se aventureiro. Sobrevivente primitivo com Hazen Aldel. Novo episódio, sexta, 21h, no National Geographic. O Beto está organizando uma festa com os antigos alunos. Eu vivi no inferno ali. Raquel Pacheco, quanto tempo? Alberto Maranhão. Você tá linda. Vocês dois namorando? A gente tá faz 3 anos, né? Isso aí, galera! Hora da foto! Temporadas completas para matar a vontade das suas séries favoritas é no Fox Premium. Assine já. Se o tempo estiver bom, aproveite. Se o tempo estiver ruim, ignore. Se estiver perto de tudo, fuja. Se estiver no meio do nada, continue. Se a estrada estiver boa, acelere. Se a estrada estiver ruim, supere. Chevrolet Trailblazer, um SUV pronto para tudo, com valorização de R$15 mil no seu usado e taxa zero. Chevrolet, find new roads. Number 5, Blue, Chanel. What would it be like to live on Mars? Are we doomed to repeat the same mistakes? O embaixador em qualquer país é o representante pessoal do presidente dos Estados Unidos. Eu levei isso muito a sério. Vi o meu papel aqui para definir a estratégia que íamos usar para ir atrás do Escobar, para ter certeza que fosse implementada e que todos estivessem contribuindo. Em 27 de novembro de 1989, Escobar explodiu um voo da Avianca de Bogotá para Cali. A explosão do avião foi claramente orquestrada por Escobar. Ele colocou um de seus tenentes dentro do avião com o que ele disse ser um aparelho de escuta, quando de fato era uma bomba. Eles acharam que o presidente Gaviria estaria no voo e foi um atentado contra a vida de Gaviria. Gaviria estava presidindo sob enorme pressão e, mais do que isso, acho que o que ele queria fazer era tirar o Escobar das ruas. Talvez ele parasse o banho de sangue. E ele fez algumas concessões para conseguir isso. Gaviria tinha medo que fosse morto ou que sua família fosse morta. E ele se rendeu. 48 sim, nenhum não e 4 abstenções. A Assembleia Constitucional votou e acabaram com a extradição. Fiquei horrorizado com isso. Eu compreendia a pressão que estava ocorrendo da parte do Sr. Gaviria, mas certamente não gostei nem um pouco. Quando finalmente acabaram com a extradição, dava para ver a alegria no rosto de Pablo Escobar. Pablo Escobar tinha ganhado. Não tinha mais extradição na Colômbia. A embaixada americana estava brava. Os americanos, bravos. O Departamento de Estado americano, bravo. O presidente dos Estados Unidos, bravo. E nós, felizes. Ganhamos. A rendição de Escobar foi, sabe, inacreditável. Aqui está o cara, que é o maior traficante de cocaína do mundo, responsável por milhares de mortes. Ele negociou um acordo com o governo da Colômbia, no qual falaram para ele: se você se declarar culpado de apenas um crime, o absolvemos de todos os outros crimes que cometeu na vida. Ele disse:
Eu vou me render, mas vou me render numa prisão que eu escolher. Por acaso, eu construí uma. Vou escolher meus colegas de cela, vou escolher a guarda policial e a Polícia Nacional não terá permissão de chegar a 3 quilômetros da minha prisão. O que o governo colombiano disse? Tudo bem. Quando estávamos na prisão La Catedral, nós vencemos o governo. Estávamos numa cela 5 estrelas. Quando se está numa suíte com 2 cômodos, com cortinas combinando com estofado, escritório, closet, era só uma grande farsa. Que tipo de cela é essa? Era melhor que a maioria dos hotéis que já fiquei na vida. A gente comia bem, tinha festas, lindas mulheres vinham nos visitar, tínhamos orgias. Pablo Escobar gostava dos prazeres do sexo. Ele gostava de ter 2 lindas mulheres fazendo amor entre elas. Nosso pessoal sempre trazia informações de que a situação na prisão era inaceitável, que ele estava levando prostitutas, que estava deixando a prisão. Eles tinham fotografias dele fora da prisão, mesmo sabendo que devia estar lá dentro. E estávamos sempre reclamando com os colombianos e dizendo que não podiam fazer isso e que isso era horrível. Olha só isso. Pablo estava restabelecendo o tráfico de cocaína para os Estados Unidos de dentro da prisão La Catedral. 100 quilos aqui, 200 quilos ali. Eu me levantava às 5 da manhã. Eu que dirigia o veículo e o exército sabia. Eles eram pagos por nós. Era um enorme embaraço para o governo. O relatório que fiz para a central do DEA em Washington foi muito crítico sobre o que acontecia na Colômbia. O telefone tocou no meio da noite e o presidente Gaviria decidiu que iria transferir Escobar para uma prisão militar, onde o exército tomaria conta dele. Fiquei exultante e achei que era uma coisa maravilhosa. Eu disse, mantenha-me informado, que maravilha. Eu não me lembro de quantas horas depois, não muitas, recebi outro telefonema dizendo que não tinha acontecido. O general desobedeceu às ordens do presidente. Ele não invadiu a prisão porque recebia suborno e ficava adiando. Sempre estive convencido de que o que aconteceu nessas horas que ele se negou a agir foi que eles ajudaram o Escobar a fugir. Foi certamente o que aconteceu. Está em curso na Colômbia a caçada pelo chefe do tráfico fugitivo, Pablo Escobar. O jogo recomeçou, a caçada recomeçou. As forças de polícia não deviam comemorar quando um prisioneiro escapa. Mas foi um momento de comemoração não somente para o DEA, mas também para a polícia. Estávamos exultantes que Escobar tinha fugido. Pablo Escobar tinha sistemas de segurança muito sofisticados. Sua equipe de segurança foi treinada por policiais que vieram do exterior. Eles realmente tinham um esquema em que era quase impossível capturá-lo. Ficamos só esperando que ele cometesse um erro. Ele sempre tinha meios de fugir de uma captura. Numa operação, ele tinha ido para uma finca. Tivemos uma boa dica que ele estava lá e a operação teve início. Ele fugiu para a floresta, tinha cavalos esperando por ele. Fugiu com cavalos por alguns quilômetros e tinha um barco também esperando por ele. Desceu um rio por alguns quilômetros. Depois tinha um veículo parado com um motorista esperando por ele. Fazia isso em toda parte e sempre tinha uma rota de fuga. Tudo o que ele precisava era de alguns minutos. Era uma caçada frustrante. Tivemos uma pista que ele estava numa casa, ao lado da montanha, fora do país. Quando chegamos na casa, o café ainda estava quente. Ele nos viu chegar. Uma das coisas que Escobar era conhecido era pelo seu fetiche por banheiros bonitos. Se tivesse um banheiro bonito numa casa que era velha, sabíamos que era o esconderijo de Pablo Escobar. Quando ele tomava banho, sempre levava umas 3 horas. Tinha uma escova de dente pequena e esfregava dente por dente. Levava mais 2 horas. O exército estava na nossa cola. O chefe pegava o radinho que carregava e ouvia as notícias e calculava como ia ser a busca. Aí o chefe começou a me chamar. Popeye, Popeye, Popeye. E eu, o que aconteceu? Então soltei a trava da metralhadora. Eu estava na linha de frente, então se chegasse até nós, eu lutaria para que ele pudesse fugir. Ele disse, Popeye, Medellín marcou um gol. E eu pensei, que desgraçado. Se encontrarem o Pablo Escobar aqui, isso sim vai ser um gol. Javier e eu sentíamos que as coisas iam se arrastando, que nunca iríamos pegar esse cara. Parecia que toda vez que estávamos chegando perto, alguma coisa acontecia e não o pegávamos.
O fato é que muitos amigos nossos eram da Guarda Nacional e foram mortos como resultado direto desta investigação. Tinha se tornado muito pessoal. Muito da busca, muito da procura por Escobar era vingança. E eu digo que não era para pegarmos ele vivo. Era para ele ser morto. Pablo Escobar Gaviria começou a cometer erros. Começou a usar telefone. Um dia fui pegar a correspondência. Eu disse, chefe, tem um telefone aqui. Ele largou a caneta e o papel e disse, olha, papai, eu preciso do telefone para ligar para minha família numa emergência. Se tá com medo, pode ir embora. Meu irmão vai se entregar amanhã. Depois o chefe disse, olha, papai, você tem sido leal a mim. Você contribuiu muito com a organização. Ele me agradeceu por tudo, me deu um abraço. Eu fui até a porta. Olhei para ele, ele se virou e nos olhamos. Foi a última vez que nos olhamos nos olhos. Escobar tinha um caráter esquizofrênico, era um assassino, uma pessoa monstruosa, mas ainda assim tinha afeição pela sua família. Era um assassino que gostava de cachorrinhos. Eu sempre achei que se conseguíssemos deixá-lo preocupado com a família, talvez ele levantasse a cabeça. Assim que começasse a dar telefonemas, seria possível rastrear o local onde ele estava. A última batalha ocorreu quando ele estava tentando arrumar uma entrevista na televisão para explicar que era um homem maravilhoso que estava sendo perseguido pelo governo colombiano. E ele estava conversando com seu filho. Foi uma conversa longa. Eles se faziam perguntas, uma após a outra. Os colombianos conseguiram rastreá-lo num lugar específico. Eles olharam para cima, viram Escobar na janela e disseram, vimos ele. Joe Toft veio no meu escritório e disse que ele tinha sido localizado. Ele estava monitorando a operação. Mais tarde ele veio e disse, pegaram ele. Ele foi morto, ele foi baleado no telhado. Está morto. Escobar sabia que não podia ficar no telefone mais que um certo tempo. Por que fez isso naquele dia ainda não sabemos. Eu acho que quando se joga um jogo por muito tempo, chega um momento que você fica exausto mental e fisicamente. E você se enche dele. Chega-se ao ponto que você só quer parar de jogar. Eu vi o Pablo na TV e foi muito triste, terrivelmente triste que Pablo tenha encontrado seu destino dessa maneira. E não há mais nada o que dizer sobre isso. Sabendo que Pablo Escobar estava finalmente morto, que seu reinado de terror tinha acabado, que os cidadãos da Colômbia estavam infinitamente mais seguros naquela noite, simplesmente porque um homem tinha sido morto, foi muito emocionante. Finalmente tínhamos chegado ao fim da investigação. Os policiais da Colômbia queriam fotos do troféu e todos estavam muito felizes que tinha terminado. Nenhuma outra organização criminosa no mundo enfrentou o governo e matou 540 policiais e feriu outros 800. Para matar Pablo Emílio Escobar Gaviria foi preciso da CIA, do DEA, da Polícia Colombiana, do Exército Colombiano, precisaram da máfia colombiana e dos paramilitares, somente para matar um único homem. Eu o persegui desde que cheguei lá em 1988 até ele ser morto em 93. Com Escobar, acho que o mundo viu a invenção do narcoterrorismo chegar a um nível de violência que o mundo nunca tinha visto. Sua queda me deu uma grande satisfação, por ter feito parte da ação que o derrubou. Nunca houve um traficante como Pablo. E eu incluo Chapo e todos os outros que estão soltos hoje. As drogas ainda são produzidas na América do Sul, mas os mexicanos se tornaram a força motora e a principal organização criminosa.
Nós, seres humanos, porque cobiçamos aquilo que não temos, não apreciamos o que temos. Para mim, felicidade é um ritual. Para mim, entrar num bar pobre, falar com uma senhora, poderia fazer o favor de me vender uma cerveja bem gelada? E a senhora diz, claro, com muito prazer. Ela pega a cerveja, a garrafa bate nas outras, ela abre a cerveja e me dá com a espuma derramando. Eu acho isso um espetáculo. Popeye tirou vantagem do acordo. Ele foi condenado a 30 anos, foi solto da prisão colombiana em setembro passado. E este homem é um homem livre andando pela Colômbia hoje. Francamente, acho que não demora muito para alguém matar o Popeye na Colômbia. Meu irmão foi uma pessoa que sempre pensava na humanidade. Pensava nos pobres e queria ajudá-los de alguma forma. Ele tinha fé, um homem que acreditava em Deus. É legal ser chamado de herói, mas nunca nos sentimos assim. Sempre damos o crédito à Polícia Nacional Colombiana e sempre daremos. Versão Marshmallow São Paulo.